Na rodada 3 do Paulistão, já temos um clássico entre Palmeiras e São Paulo. E aí, vale a pena escalar jogadores desse jogo ou fugir deles? Nesse vídeo, vou analisar todos os confrontos dessa rodada e te passar as melhores dicas para você mitar no Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Eu trago sempre bastante conteúdo sobre o nosso amado esporte aí, bastante conteúdo também sobre Cartola. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like que ajuda demais, né? Vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 3 do Paulistão, né? Cartola Express. Para quem não conhece, eu vou deixar até o card aqui explicando como é que joga, a gente mostrou na prática como é que funciona o Paulistão, né? Escalou o time da primeira rodada, foi explicando as regras, então confere aqui para quem não conhece, está começando a jogar agora, né? Para quem não sabe também, eu gosto muito de dar uma olhada rápida nos confrontos para a gente poder escalar nosso time, né? Então, no final do vídeo, durante o vídeo, eu vou passar duas opções de escalação para vocês. Vou analisar alguns jogadores que eu acho interessante também. E no final do vídeo, eu vou passar a liga de jogo único, né? Que é entre Palmeiras e São Paulo nessa rodada. A gente vai dar um foco nesse jogo, tá? Então, vamos lá. A rodada começa aí no sábado, às 3 horas da tarde, com Água Santa e São Bento, né? E termina lá no domingo, às 8h30, com Ferroviária e Santo André, né? Claro que os jogos dos times pequenos, a gente tem uns destaques mais menores aqui, né? Eu acho que dá para destacar aqui de interessante. O Bragantino contra a Portuguesa, a Lusa não começou muito bem. O Bragantino é um time de Série A, jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o São Bernardo, saiu empatando, né? Mas acho que é um time de destaque. Temos dois jogos de Série B aqui, Guarani e Ituano, e também Botafogo e Mirassol. Mirassol que não começou bem o campeonato, é um dos únicos times que perdeu os dois jogos, né? E outro time que perdeu os dois jogos também é o Água Santa, né? De resto, acho que são confrontos equilibrados. Inclusive, é um destaque que eu quero fazer para vocês aqui, para nesse começo vocês apostarem pouco, tá? Não aposta valores muito altos, porque tá difícil ainda. O campeonato tá começando, os times estão se engrenando, ninguém ganhou os dois jogos ainda, tá? Os times ganharam um, empataram o outro, ganharam um e perderam, então os times estão se arrumando ainda, tá? Falando dos jogos dos times grandes, eu acho que o Santos tem um jogo bem complicado, contra o São Bernardo, jogando lá em São Bernardo, no 1º de maio, né? O São Bernardo começou bem o campeonato, ganhou de 3-0, depois empatou, o time do Santos não começou muito bem, então fugia desse jogo. Acho que o Corinthians é o maior favorito dessa rodada, tá? Corinthians e Inter de Limeira. Inter de Limeira jogou um jogo bem, outro não tão bem, o Corinthians engatou agora, né? A gente tem um clássico que a gente vai comentar mais pra frente. Vamos lá falar aqui das opções, né? Então, aqui é a página inicial do Cartola Express, né? Tem várias ligas aqui, como eu falei. Falando um pouco de como é que a gente foi na última rodada aqui, mostrando nossas parciais, né? A gente foi bem aí, a gente escalou um time que fez 90 pontos, né? A gente dobrou aqui o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que eu tinha comentado que era uma dobradinha legal para essa última rodada, a segunda rodada. Na primeira, a gente tinha acertado também o John Kennedy, então a gente começou bem esse ano aí, analisando bem os dados, conseguindo bom desempenho, né? Vamos mostrar nossas opções de escalação aqui para vocês darem uma olhada como é que tá a nossa escalação, né? Vamos lá. Vocês sabem que o Cartola Express é uma liga de tiro curto, né? Então, assim, só vale essa rodada. Então, a gente tem que apostar bastante para conseguir ganhar, tá? Não adianta escalar time de mais regulares, assim, que é uma coisa que no Cartola normal eu prezo muito por escalar, né? Então, como eu falei, minha primeira ousadia que eu vou fazer é, nesse primeiro time aqui, fechar a defesa do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras é super favorito? Eu acho que é um jogo complicado. O Palmeiras não começou muito bem a temporada, né? Empatou com o São Bento jogando em casa, ganhou de 1-0 do Botafogo num jogo sofrido. O Palmeiras jogou muito mal contra o Botafogo, ganhou num golaço aí do Veiga. Mas o grande destaque é que o Palmeiras é o único time do Paulistão que ainda não tomou gols. Tem um jogo difícil contra o São Paulo, mas jogando em casa, o Palmeiras vai ser o jogo no Allianz Parque, né? E o Palmeiras tem essa solidez defensiva que vem desde o ano passado, acho que pode ser um SG legal para apostar. Coloquei todo mundo aqui. Principalmente os jogadores do Palmeiras são jogadores que geram bastante scout, né? Gomes e Murilo na defesa, Piquerez e Marcos Rocha. O Everton começou a fazer muitas defesas, então um time interessante pra gente escalar, tá? No próximo time eu vou dar outras opções de zagueiros e laterais para vocês escalarem. No meio de campo, eu apostei no Giovanni Augusto aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês no meio de campo, ó. O jogador que tem melhor média até agora é justamente o Giovanni Augusto. Já tem um gol de pênalti, então é o cobrador de pênalti do Guarani. Enfrenta o jogo contra o Ituano, que eu acho que vai ser um jogo aberto, aí, um jogo interessante. Jogo de dois times da Série B aí, né? E o Giovanni Augusto, além do gol, é um cara que tá gerando muito scout, tá? Nos dois jogos ele gerou mais de 4 pontos de scout, então interessante.
Do meio para frente, eu também apostei bastante no Corinthians. Como eu disse, acho que é o principal favorito jogando contra a Inter de Limeira. Então a gente dobrou de novo aqui o Alberto e o Roger Guedes, né? Os dois foram muito bem na última rodada. Inclusive fora do gol, né? Claro, o Yuri Alberto fez gol, deu 2 assistências, o Roger Guedes fez 2 gols, mas além disso, eles geraram bastante scout, bastante finalização. O Roger Guedes teve 2 finalizações na trave, então um nome interessante aqui para escalar. E apostei no Adson aqui no meio de campo, tá? É a terceira peça ofensiva do Corinthians aí, tá jogando como ponta. É um cara que também gera bastante scout. O Adson já fez no primeiro jogo 3.9, sem gol e sem assistência. O Renato Augusto começou em marcha lenta, então vamos deixar ele de fora e vamos apostar aqui no Adson, né? E para fechar esse primeiro time aqui de opção de escalação, eu fechei com uma dupla do Bragantino, tá? Como eu disse, a Portuguesa começou mal, o Bragantino começou bem o campeonato. Então eu coloquei o Matheus Fernandes, como vocês podem ver aqui, ó, o Matheus Fernandes é um dos meias com melhor média, ó, tá com 5.7 de média, sendo que ele não participou de gol nem assistência, então é um cara que tá gerando bastante scout, né, na média básica. E coloquei no ataque meu xodózinho aqui, o Alejandro do Bragantino, né? O Alejandro, que deu uma assistência até agora, tá com média de quase 6 pontos, né? Então é um cara que gera bastante scout sempre, finaliza bastante, tá? Então eu gosto bastante dele, tá? Vocês vão ver que no nosso outro time vai estar o Arthur aqui, tá? Vamos para o nosso outro time, então, para mim, essa é a primeira escalação que eu passei para vocês. E a outra escalação que eu passei, então vamos lá. Como eu disse, acho que o Corinthians é favorito, então foquei na defesa mais do Corinthians aqui, tá? Coloquei o Cássio no gol, Bruno Mendes e Balbuena. São 2 jogadores que geram bastante scout da zaga do Corinthians, né? Se vocês verem aqui, as melhores médias de zaga são do Gustavo Gomes e do Murilo, e tá mais para baixo que o Balbuena foi bem na última rodada, junto com o Bruno Mendes. Se for o Gil, a gente tem que ficar de olho na escalação. Eu não gosto muito do Gil pro Cartola, tá? Ele não é um cara que gera tanto scout, mas de qualquer jeito acho que é interessante. Eu não apostaria em outros jogadores, acho difícil de outros zagueiros que é interessante. Para mim, são esses que eu falei mesmo. Agora, na lateral aqui, eu acho que a gente já tem outros nomes legais pra gente escalar, tá? Eu coloquei o Juninho Capixaba, a gente sabe, tô falando desde o começo, que é um jogador que vem muito bem, já foi o melhor lateral no último Cartola, jogando pelo Fortaleza. Começou muito bem a temporada, média de 6.7 aí. No último jogo não conseguiu SG, e mesmo assim pontuou muito bem, tá? Conseguiu bastante desarme. E o outro aposta aqui, o Heitor, da Ferroviária. Fez gol contra o São Paulo, tá? No último jogo, mas não é por isso que eu vou escalar o Heitor, tá? É um cara que nos 2 jogos que ele participou aqui, ó, vocês vão ver, o Heitor conseguiu 3 desarmes e 4 desarmes. Desde o Internacional, é um jogador que gera bastante scout, então optei por fechar com ele aqui, tá? 2 nomes mais ousados. Acho que o Mário Sérgio do Ituano também vem se destacando aí no começo de campeonato, é um nome interessante. Igor Vinícius do São Paulo também foi bem. E aí outros nomes mais diferentes, mas algumas opções interessantes aí para vocês fugindo dos padrões. No meio de campo, aí eu tinha falado do Bragantino, aqui eu coloquei o Praxedes e o Arthur, tá? No outro time eu coloquei o Alejandro e o Matheus Fernandes. Aqui Praxedes e Arthur, acho bom a gente fazer essas variações, né? Coloquei também aí no meio de campo Wellington Rato e Rafael Veiga, tá? O Wellington Rato começou muito bem aqui o campeonato, né? Desde o ano passado ele é um cara que gera bastante scout. No último jogo, por exemplo, ele fez 6 pontos só de finalização e desarme, então um cara que tá jogando muito bem nesse começo de campeonato. Como eu disse, no outro time eu fechei a zaga do Palmeiras, aqui eu botei o Wellington Rato, tá? Pra gente cercar esse potencial. E coloquei o Rafael Veiga, que é um cara que eu acho interessante aqui no time do Palmeiras. Jogou bem, foi o cara que fez o gol, é o corredor de pênalti do Palmeiras, é o corredor de bola parada também do Palmeiras, né? Desde que saiu o Scarpa, é o cara que tá cobrando os escanteios aí, então tem um potencial sempre de assistência pro Gomes e pro Murilo. E aí no ataque, a gente vai voltar a apostar aqui no nosso queridinho aí, o John Kennedy, né? Na primeira rodada a gente apostou nele. Ele fez 3 gols. Tem um jogo legal aí contra o Santo André, jogando em casa, né? É um jogador muito promessa e revelação do Fluminense, então apostei nele. E para fechar o nosso time aqui, eu apostei no Salatiel do Botafogo, tá? Nome mais ousado aí para vocês, eu gosto de fazer essas apostas mais ousadas. Claro que vocês podem pensar aí no Dudu, no Hendrick, mas eu coloquei o Salatiel, que já fez gol no campeonato, tá? E no último jogo contra o Palmeiras aqui, ó, fez 6.4 sem gol e sem assistência. Então, um cara que gerou bastante scout, finaliza bastante, centroavante do Bragantino, tá? Do Botafogo. Time que começou interessante. Então, esse é as nossas escalações de time completo, tá? E vamos falar do clássico aqui, né? Eu prometi falar para vocês quem eu acho que é favorito. O São Paulo se encontrou aí, tá se encontrando, né? Fez um primeiro jogo muito ruim contra o Ituano. Contra o Ferroviária, saiu perdendo e conseguiu a virada com um time difícil. O Ferroviária é um time difícil, tá? Ferrarese e Arboleda estão jogando bem. O Rogério Ceni se encontrou aí com Jackson Mendes, né?
jogou muita bola, o volante equatoriano aí, um nome interessante. E o Rogério Ceni pediu muito a contratação do David, que jogou com ele no Fortaleza, né? E o São Paulo trouxe, o Rogério Ceni já botou ele de titular e ele já fez gol. No segundo tempo entrou o Pedrinho, então o Rogério Ceni gosta desses times velozes, né? Então tá com opções. Luciano e Caleri aqui, essa dupla que deu trabalho bastante pro Palmeiras no ano passado. O Wellington Rato também é um jogador que a gente já conhece. O time do Palmeiras tá se encontrando, fez um jogo ruim contra o Botafogo, mas ganhou. Fez um jogo mais ok contra o São Bento e acabou empatando em 0-0. Então a defesa é o grande destaque aí, que já vem, a mesma defesa do ano passado. Do meio para frente, o time ainda não se encontrou, mas tem nomes interessantes, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick, né, um ataque bem produtivo. O meio de campo que está se encontrando aí com a saída do Danilo e do Scarpa, né? Jailson ainda não se encontrou muito. Palmeiras que ganhou a final do São Paulo no ano passado de 4-0, mas foi eliminado na Copa do Brasil. Então, times que estão fazendo confrontos bem equilibrados. Eu gosto muito desse confronto, eu acho que o palpite melhor é um jogo bem amarrado, aí de empate, talvez, ou talvez 1-0 para alguns dos lados. Acho que por jogar em casa, o Palmeiras ainda é o favorito, tá? Mas confronto bem equilibrado. E aí, nossa opção de jogo único, né? Jogo único, para quem não sabe, é uma liga que você escala um defensor, 3 meias e um jogador craque aí. O craque é o jogador que pontua, a pontuação dele vale por 1,5. Então, se o cara faz 10, a pontuação dele vai para 15, tá? Então, você tem que escalar jogadores de 2 times, né? Você não pode escalar de um time só. Então, eu optei aqui na zaga. Eu acho que é uma zaga do Palmeiras. O Palmeiras tem um potencial de SG melhor do que do São Paulo. Podia ser o Murilo ou o Gustavo Gomes, acho que são zagueiros interessantes que geram bastante scout. Como eu acho que muita gente vai com o Gomes, eu optei pelo Murilo, tá? Do meio pra frente, eu coloquei o Dudu aqui, que é um cara que costuma jogar bem os clássicos aí, então apostei nele aqui, um cara que na pré-temporada pelo Palmeiras foi muito bem, né? Participou de 3 gols. E aí eu optei por 2 jogadores de São Paulo. O Wellington Rato, que gera bastante scout, tá? Então, mesmo que São Paulo não consiga fazer gol, ele deve se destacar. E o David, como eu acabei de falar, é um jogador de xodó aí do Rogério Ceni. Acho que vai jogar o jogo inteiro. É um cara que gera bastante scout também, pode participar de gol. E o nosso craque, Rafael Veiga, pelo que eu já tinha falado aí, corredor de pênalti, corredor de bola parada, fez o primeiro gol do Palmeiras aí, então vamos apostar no Veiguinha aí que ele volte a jogar bem aí pelo Palmeiras, tá? Essa é a nossa opção de escalação. Comenta aí, como é que você vai escalar, se você vai participar das 2 escalações, quem você acha que é o favorito? Ganha o Palmeiras ou ganha o São Paulo, esse primeiro clássico paulista do ano, né? Era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, pessoal, espero que vocês tenham curtido, como eu falei, deixa aquele like se vocês curtiram, e até o próximo vídeo, falou!